Saiu uma informação de que o Flamengo está atrás de um colombiano, camisa 9, um atacante de presença de área. Nós vamos estar trazendo as informações sobre essa notícia que está repercutindo nos bastidores do Flamengo e também um possível entrave na negociação entre Flamengo e Luiz Henrique em valores astronômicos e absurdos. Nós vamos estar tratando de tudo isso aqui, inclusive vamos estar trazendo um comentário do próprio Luiz Henrique, uma fala aí do Luiz Henrique a respeito do seu desejo em atuar no futebol, qual clube que ele destaca aí em uma entrevista, a qual ele cita para o jornal Sport News, qual clube que ele deseja estar atuando aí, se transferindo para jogar. Vamos estar trazendo tudo isso aqui para você, nos mínimos detalhes, trazendo análise, trazendo a abertura para opiniões aqui, ok? Se não é inscrito no canal Plantão do Flamengo com o Rodrigo, se inscreve, deixa teu like nesse vídeo se gostou deste assunto e deixa teu comentário, tua análise, tua opinião, aquilo que você acha dessas informações que vamos estar trazendo aqui e compartilha com algum flamenguista de coração. Dito isso, vamos para o vídeo de imediato, sem enrolação. Eu vou estar deixando aqui, passando na tela aqui, simultaneamente a minha imagem aqui, os trechos das matérias, das notícias, ok? Vamos estar primeiramente falando a respeito do colombiano, ok? O colombiano que o Flamengo está indo atrás. Vamos lá. De acordo com o que foi publicado pelo portal BomBR, tá? O atacante que o Flamengo quer trazer para Leonardo Jardim em julho, ou seja, um atacante colombiano que joga no Atlético Paranaense. Aqui está a imagem dele rodando. Trata-se de Kevin Viveros, um atacante colombiano. Ele atua no Atlético Paranaense, ok? Quais são as características? Vamos estar falando um pouco sobre o Kevin Viveros para que você entenda melhor por que o Flamengo está atrás dele, quais são suas características, como que ele se encaixaria no formato do Leonardo Jardim. A matéria aborda tudo isso, eu vou estar trazendo aqui para você, trazendo análise e aí abrindo para comentários. Vamos lá, o Flamengo está buscando esse jogador, tá sondando esse jogador. O que Viveros entrega em campo seria basicamente, de acordo com a matéria, o que o Flamengo busca pro setor ofensivo, tá? E essa informação ela vem do site El Colombiano, ok? Então um site direto lá da Colômbia, de onde vem a fonte desta informação. Por que o colombiano chama a atenção do Flamengo? Vamos lá. O timing faz sentido. O Viveros chega a 2026 como artilheiro do Atlético na temporada, com 6 gols. Ele tem uma boa presença física, a aceleração em campo, aberto, constante ataque e a profundidade. Ele tem 25 anos, uma idade boa ainda, de um jogador que pode ainda ter muito para apresentar no futebol, não é mesmo? Essa faixa etária seria ideal para o rendimento, como eu comentei aqui, né? Vamos lá. Nos bastidores, o perfil é tratado como uma peça de característica específica, não um reforço de nome midiático, até porque não são muitos que conhecem esse jogador, não é um jogador tão destacado ainda. Mas um atacante capaz de mudar comportamento do setor ofensivo rubro-negro, ou seja, pela sondagem ele se encaixa aí, ele tem essa presença física, essa aceleração em campo, é aberta com constante no ataque e a profundidade. Então, são as características de atuação em campo do Kevin Viveros, tá? Então, esse centroavante aí, 25 anos, tem 6 gols nessa temporada, é o artilheiro do Atlético Paranaense, vem se destacando lá no time paranaense. Vamos lá, o que ele entrega em campo para o Leonardo Jardim? Viveros, ele é um centroavante de referência, ele é destro, tem 1,80m de altura. Ele é alto, mas também não é tão alto assim, tem atantes mais altos. Mas não é o 9 estático na área, ou seja, ele não é aquele 9 que fica paralisado, ele ataca espaço, ele acelera em transição, ele disputa corpo com os zagueiros, tá? Ele tem mobilidade, tá? São as informações que essa matéria nos traz. Ele tem mobilidade para sair assim na última linha, abrir corredor para quem vem por trás, no caso, né? Então são as características que o Viveros tem. É um perfil que pode mudar, pode ajudar, melhor dizendo, o treinador Leonardo Jardim no esquema tático, ok?
O lado menos amadurecido está na definição, então ele ainda foi cobrado por chances desperdiçadas e ainda oscila muito na pesa para matar os jogos, ou seja, ele tem perdido alguns gols, ele tem perdido algumas oportunidades, lances, chegadas na área, embora ele tenha toda essa presença que aqui a gente comentou, né, essa aceleração, atacar espaço, transição, espaço para quem vem por trás, né, esse corpo a corpo com os zagueiros, na definição do lance ele ainda está apresentando algumas dificuldades, embora seja o artilheiro na temporada, o artilheiro do Atlético Paranaense, ok? Então aqui a gente vê que é um jogador que ele tem potencial, mas ele precisa aprimorar um detalhe que vai fazer dele o destaque, que é gol, acertar o gol. Aí você vai dizer, tá, então o Flamengo tá indo atrás de um cara que não tem capacidade nem de finalizar, mas não é bem assim, ele parece ser um jogador que pode acrescentar muito para o Flamengo, ok? Vamos lá, a conta para o Flamengo trazer esse jogador. A operação ela não é simples e não será simples. O Atlético comprou 70% dos direitos, ou seja, são cerca de 27,5 milhões conforme a matéria nos traz. A contratação mais cara da história do clube paranaense. Então o Viveiros custou uma grana, uma bela fortuna para o Atlético Paranaense. Enquanto o Atlético Nacional detém os outros 30% de uma futura venda, tá? Ou seja, vamos lá, o que a matéria nos traz aqui de relevante? O valor de mercado do Viveiros no Transfermarkt está em 4 milhões de euros, aproximadamente 24 milhões de reais na conversão atual. O preço real para uma negociação em julho, porém deve ficar bem acima disso, considerando o contrato longo até junho de 2028. Ok, então esses são os pontos, né? Aqui teria também mais alguma coisa falando sobre encaixe técnico do Flamengo, vamos ver o que fala rapidinho. Por perfil, Viveiros daria ao time um atacante mais vertical, mais físico e mais agressivo para explorar profundidade. Pode funcionar como 9 fixo ou dentro de uma frente móvel, especialmente se o Flamengo quiser mais ruptura e pressão alta no segundo semestre. O clube enxerga o colombiano mais pelo que ele resolve taticamente do que pelo marketing. E esse, por sinal, costuma ser o tipo de contratação que a Abel Style de gestão técnica valoriza. Então, essas são as informações a respeito do centroavante Kevin Ribeiro. O que você acha diante dessas informações que a gente trouxe aqui, essa análise a respeito desse colombiano de 25 anos, ainda um jogador jovem, tem muito a apresentar, e principalmente se ele conseguir afinar a parte de finalização, como a matéria bem aborda aqui, ele vai ser um jogador que pode estar trazendo muitas alegrias para o torcedor rubro-negro. Você já viu ele em campo? O que você acha desse jogador? Acha que seria uma boa peça? Vamos agora rapidamente para a gente concluir o vídeo aqui, não sai do vídeo, falar a respeito do Luiz Henrique. Houve um entrave na negociação e o entrave é o preço, cerca de 241 milhões de reais esfriam o negócio, ou seja, tornou-se um entrave trazer Luiz Henrique para o Flamengo, ok? O Zenit, né, ele aceita discutir a saída do atacante, porém trabalha com uma pedida em torno de 40 milhões de euros, cerca de 241 milhões de reais. Nesse patamar, a operação é vista internamente como pesada demais e a tendência é o clube não avançar nesses moldes. Então esse seria o entrave, ok? Ficou muito pesado, muito caro, muito acima daquilo que o Flamengo esperava para negociar aí com o Luiz Henrique lá com o Zenit. E o Luiz Henrique ele deu uma entrevista, aqui nós temos uma outra matéria no Mundo da Bola Flamengo, onde o Luiz Henrique ele fez uma entrevista e deixou claro ao jornal Sport News. O que ele deixou claro? Deixou claro que ele tem desejo de atuar no Arsenal da Inglaterra, ok? Então, desejo do jogador já não é vir pro Flamengo. O preço já não tá, ou seja, desejo principal, né? O preço já não tá aquelas coisas. Então, muito provavelmente essa negociação foi por água abaixo, não vai acontecer, a não ser que haja uma reviravolta inesperada, tá? Vamos ver o que rapidinho que essa matéria fala que a gente já termina, eu vou trazer a fala dele aqui. O atleta frisou que conversou com o zagueiro Gabriel Magalhães e o atacante Gabriel Martinelli, seus companheiros de seleção brasileira, para falar sobre o técnico Mikel Arteta, né?
que é o técnico do Arsenal hoje. E ele disse o seguinte: eu já conversei com o Gabriel Magalhães e com o Gabriel Martinelli, eles gostam muito do Arteta, dizem que ele está sempre ouvindo os jogadores, com a ajuda de Deus, eu gostaria de ter a oportunidade de trabalhar com ele, disse Luiz Henrique. Então, né, aí vai falar que o nome do seu circular e tudo mais. Então o desejo dele é jogar no Arsenal, é atuar pelo Arsenal, equipe lá da Premier League, e o desejo dele não está primeiramente em estar no Flamengo. Isso pode acontecer, pode ser que sim, mas a princípio não é o que vai acontecer. Dito isso, meus caros amigos, esse foi o plantão do Flamengo com o Rodrigo de hoje. Kevin, o atacante, né, colombiano, Kevin Riveiros e Luiz Henrique, com esse entrave de não poder estar sendo contratado pelo Flamengo. O que você acha dessas informações? Deixa teu comentário abaixo. Quem que você correria atrás para contratar no lugar de Luiz Henrique? Deixa tua opinião aí, deixa o jogador que você gostaria de ver vestindo a camisa do Flamengo. E até a próxima.